Olá, gente. Olha nós aqui de novo. Hoje eu quero dar uma resposta para um irmãozinho que viu o nosso vídeo, né? E ele falou que era para a gente falar a respeito de batismo. Batismo nas águas. E eu quero falar para esse irmãozinho que eu não sou contra só o batismo, não. Tudo aquilo, todo evento que por sistema é coisa espetacular, é proibido para o Criador. Tudo que acontece dentro da sinagoga, tudo que acontece dentro da sinagoga é um protesto que eles fazem contra o nosso Salvador. Você vê, você pode observar, você pode ler de Gênesis a Malaquias, que você não vai ver o nome batismo. Você só vai ver de Mateus para trás, à frente. Então, como vocês podem observar, Deus, ele para fazer o mundo, a terra, ele primeiro fez o esquema, ele não fez nada de orelhada, entendeu? Antes dele fazer tudo, fez tudo planejado. Tudo foi um plano que ele fez antes dele tentar fazer a terra, separar as águas, fazer as estrelas, fazer o céu. Ele criou a sabedoria. Vocês podem ler. Lá em Provérbio 8, 22, que fala que antes de tudo existir, ela foi criada. Sabedoria. Criada. Então a sabedoria, ela foi um engenheiro, e o nosso Criador foi o arquiteto. Entendeu? Porque Deus fez o mundo, e tudo que no mundo há, tudo que ele fez, primeiro ele fez o plano, né? Até para ele vir na terra, ele fez o plano. Tanto é que ele usou a esposa de Zacarias, Isabel, para gerar o anjo. Para gerar o anjo, que vocês podem ler lá em Malaquias 3:1, quando ele fala: eis que eu envio o meu anjo, que vai preparar o caminho diante de mim, né? E Zacarias já tinha, além de... A Isabel, ela era estéril. E além da Isabel ser estéril, Zacarias já era idoso. Todos os dois já eram idosos. Mas ele não cansava, nas orações dele, de incluir um filho, porque ele queria ter um filho. Entendeu? E foi indo. Por ele ser um homem íntegro diante do Criador, o Criador ouviu a oração dele. Então ele era sacerdote. Lá no templo de Salomão, ele era sacerdote nessa época. Então quando ele entrou no lugar santíssimo, para poder interceder para o povo, ele escutou um anjo falar para ele: Zacarias, o Criador tem ouvido a tua oração, e tua mulher dará à luz a um filho, o nome dele será chamado João Batista. Caramba! E a partir daquele momento, meu amado, Zacarias ficou mudo. Assim diz a história. Zacarias ficou mudo. E foi quando a Isabel gerou João Batista, que foi o anjo que o próprio Criador já tinha arquitetado ele no ventre de Isabel. Para preparar o caminho para ele. Para preparar o caminho para ele. Tanto é que quando ele batizava, ele falava: eu batizo com água, mas após mim vem um mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Caramba, ele já está dizendo tudo. Eu batizo com água, mas vai vir um depois de mim, justamente, que batizará após mim com o Espírito Santo. Virá um mais poderoso do que eu. Aí já está dizendo tudo. Então pronto. Agora você vê, hein? Ele falando: vai vir um mais poderoso do que ele,
que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele já disse tudo ali. Ele disse tudo. Significou que se ele, quando ele morresse, Então, o meu Salvador amado, se levantasse, não haveria mais necessidade de ninguém batizar com água. Então, quando o nosso Salvador deparou com ele, que ele batizou, que ele olhou o Salvador e falou assim, poxa, eu é que tenho que ser batizado por você. E você vem a mim? Aí o Salvador falou assim, faça, João, Para ser consumado. como está Escrito. a Escritura, para se cumprir o que está escrito. Caramba, é tremendo isso, né? Aí, o povo acha que esse batismo que eles fazem hoje em dia É aliança com o nosso é uma Salvador. aliança com o nosso Salvador. Não é. Porque quando o nosso Salvador foi batizado, ali acabou. Ali acabou. Foi tudo consumado. Consumado. Aquilo ali se consumou tudo. Então, quando ele fala, ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí já começa já alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. É Tem alguma verdade. coisa errada. Porque... Mas tem alguma coisa errada e ao mesmo tempo não tem. Aquilo ali foi uma ordenança que ele fez para os apóstolos. Foi uma ordenança, porque os apóstolos ficou incumbido de dar continuidade O Evangelho. ao Evangelho dele. Ide por todas as nações e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas ali foi uma ordenança que ele fez para os apóstolos. Mas não Os significa apóstolos- que é para batizar nas águas. Não. Porque o batismo através agora, dos o apóstolos isso. é o batismo com o Espírito Santo. Aquele Porque que o acredita batismo de no Salvador, hoje né, irmão? é simplesmente um pacto que as pessoas fazem com a religião. Amém. Porque antes do batismo era o prepúcio. Amém. Exatamente. Era É o pacto com a lei de Moisés. pacto com a lei de Moisés. Amém. E hoje o batismo é um pacto com o sistema religioso, Que é a lei também. Né? que é lei. Então você sabe pode por que eu falo reparar... assim, não te cortando, porque o batismo, aquela pessoa, primeiramente que a pessoa faz é aceitar Jesus e logo em seguida se preparar para se batizar, correto? Mas a preparação deles, escuta só, quando a pessoa aceita o líder da religião, que é Jesus, Que é o arquiteto da religião. O arquiteto da religião é Jesus. Entendeu? Então, quando eles aceitam, ele vai ter que ter conhecimento da lei que tem o sistema. Amém. Então, ali, para ele chegar até o dia do batismo, ele vai ter que se preparar. Amém. Vai ter que Quando ele chega a se batizar, ele Já tem, tá ciente. ele tem ciência que ele tem que ser dizimista. logo Ele, de cara. ele não pode faltar culto, ele não pode faltar escola dominical, ele não pode faltar culto de doutrina, não pode faltar o domingo, Santa Ceia. Santa Ceia principalmente, entendeu? Porque para ele não participar da Santa Ceia é porque ele fez alguma coisa de errado e ele vai ter que falar. Quando ele não pro participa da pastor. Santa Ceia, ou ele não é dizimista, ou ele não é casado no papel. Ou ele vacilou e um vacilo feio Amém. para a religião. É um vacilo feio para a religião. Então, eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nas minhas palavras e analisasse. Tudo aquilo que o sistema tem de importante, sai fora dessas importâncias que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Amém. Aquilo ali é um ritual do sistema. É um ritual do sistema. Porque, conforme eu estava falando, antigamente a criança com 8 dias de nascido tinha que levar O para sacerdote cortar o prepúcio para poder fazer um pacto pacto com a religião. com a religião. E hoje ficou o batismo.